Olá! Hoje você confere uma decisão da Justiça de Mato Grosso que gerou indenização a consumidor, que teve o nome negativado indevidamente. E tem mais! Reportagem especial lembra o Dia da Constituição e a importância dela na vida dos brasileiros. Tuberculose é tema de palestra no Judiciário Mato-Grossense. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, na TV.jus. Consumidor recebe indenização por danos morais por ter o nome negativado indevidamente. A decisão foi do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Confira o caso no quadro Sentença. A segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a condenação de primeira instância e determinou que o Banco Bradesco Financiamentos pague R$20 mil de indenização por danos morais a uma pessoa que perdeu a chance de ser contemplada com o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. No voto, o relator do processo, o desembargador Sebastião de Moraes Filho, expõe que a indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. A ação foi proposta após o requerente ter tido o nome incluso na SPC, mesmo sem ter contraído dívida ou aberto conta na instituição financeira. O autor da ação explicou ainda que em outubro de 2013 foi surpreendido ao ter o cadastro no programa Minha Casa Minha Vida suspenso por estar com o nome negativado. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Mato Grosso, a decisão do Tribunal de Justiça foi assertiva. Acertadamente, o Tribunal de Justiça condenou o fornecedor de serviço que falhou na prestação do seu serviço. Então, ao condenar a empresa ao pagamento de mais de R$20 mil na questão dos danos morais e também declarar inexistente a dívida que supostamente esse consumidor havia contraído, fez-se justiça. Houve aí observância dos ditames do Código de Defesa do Consumidor e o consumidor pôde aí sim se ver indenizado devidamente quanto à falha na prestação desse serviço. O texto diz ainda que é preciso considerar também que a indenização por danos morais, além de servir para compensar a vítima pelos danos sofridos, deve trazer em si um caráter pedagógico. Então é aí que vem o caráter punitivo pedagógico do dano moral. Porque ele vem na questão de tentar amenizar essa dor, dessa perda desse sonho e também, ao mesmo tempo, com um valor um pouco acima do que tem sido o entendimento dos tribunais, inclusive, pelo caso específico da perda do sonho, né, para evitar a reincidência pela falha da prestação de serviço de determinados fornecedores. E o Dia da Constituição foi comemorado no final de semana, em 25 de março. Apesar de reger a vida do cidadão brasileiro, a Carta Magna ainda é pouco conhecida pela sociedade. Veja na reportagem de Mara Santos. A divisão de poderes e a proteção do Estado de Direito e a soberania nacional são alguns dos princípios doutrinais do direito constitucional. O direito à dignidade humana e principalmente o direito de ir e vir também estão estabelecidos pela Constituição. O principal motivo para a celebração do Dia da Constituição é porque a primeira Carta Constitucional do Brasil foi outorgada em 25 de março de 1824. Nela foram definidas as bases políticas e jurídicas do Império Brasileiro. Ela é da autoria do então imperador Dom Pedro I, que disciplinou a organização política, administrativa e deu de uma certa forma, alguns direitos aos brasileiros, né? Aí inaugura a democracia brasileira, né? Ela sobreviveu por quase 7 décadas. E ela foi revogada com a proclamação da República em novembro de 1889. Apesar da primeira Constituição ter sido criada há 193 anos, nem todo cidadão tem conhecimento do que está garantido nela. Por outro lado, questões que impactam diretamente na vida de todos os brasileiros, como saúde e educação, são as mais lembradas. Não, é vários direitos, né, que a gente tem, né? Só que a gente não sabe, nunca procura saber, né?
direito à vida, direito à moradia e lembro só isso. Não tem ideia não. Não tem ideia não. Em 1988, aconteceu no país o marco que definiu o Brasil como novamente um país democrático. No dia 5 de outubro daquele ano, foi promulgada a Constituição Federal, que tinha como objetivo garantir os direitos sociais, econômicos, políticos e culturais, até então suspensos no período da ditadura. Com a nova Constituição, as eleições diretas para presidente da República, governadores e prefeitos foram restabelecidas. O direito a voto para os analfabetos foi estabelecido, bem como o voto facultativo para os jovens de 16 a 18 anos de idade, além de colocar fim à censura aos meios de comunicação, obras de arte, músicas, filmes e teatro. Para o procurador da Justiça, Edmilson Costa Pereira, muitas mudanças ocorreram no Ministério Público Estadual com a Constituição de 1988. Em 88 nasce o seguinte, o Ministério Público também tem a defesa da sociedade. Essa interpretação vai sendo ampliada. Ela é ampliada com a defesa da sociedade, que tem meios que... Então, aquele promotor que atuava apenas e tão somente no desarranjo realizado na conduta já individualizada, ele passa a ter um papel também de falar antes, olha, isso que você está fazendo está equivocado, tem que ser corrigido. Então, o promotor passa a ser defensor da sociedade na medida em que essa sociedade se vê desrespeitada de algum modo por alguém que fere interesses coletivos, interesses difusos, interesses chamados individuais homogêneos. O procurador acrescentou ainda a importância da Constituição para a atuação na prestação jurisdicional. Qualquer denúncia, qualquer pedido, qualquer processo que nos chegam, se você não tiver a Constituição como pano de fundo para você trabalhar, você comete equívocos extraordinários. Então, a Constituição é, em essência, o nosso norte. Ela é aplicada por todos, né? E pelos órgãos, pelos entes públicos, notadamente pelo Poder Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem um papel importante na estrutura de Estado, porque é o guardião da Constituição da República Federal. Os magistrados, nas diversas decisões que ele profere, ele, obviamente, faz também respeito à Constituição brasileira. O recém-aprovado e já em vigor o Código de Processo Civil de 2015 contém os primeiros artigos sobre o capítulo dos direitos fundamentais, regras da Constituição, né, que foram trazidas para a lei infraconstitucional. Você vê daí a importância que é a Constituição da República Federal. E começou hoje o processo de migração do Projude para o PJE em juizados cíveis de 8 comarcas do interior. São elas Feliz Natal, Novo Biratã, Tapurá, Vera, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Itaúba e Peixoto de Azevedo. Os servidores e profissionais que atuam nas unidades passam por treinamento na capital. E no próximo bloco, magistrados discutem o funcionamento das audiências de custódia. E ainda a importância do tratamento sem interrupção para evitar a proliferação da tuberculose. É um instante só. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. Escola da Magistratura Mato-Grossense realiza seminários sobre audiências de custódia. O evento realizado na AMAN contou com a participação de representantes da Escola Nacional da Magistratura. O encontro teve como objetivo habilitar magistrados e demais operadores do direito para a realização das audiências de custódia com estrutura organizacional adequada. O evento ele trata de
como deve funcionar esse instituto, como que essa novidade, que é a audiência de custódia, deve acontecer, né? Por se tratar de uma novidade, como eu disse, alguns juízes criminais estão começando a fazer isso e é evidente que o curso vai oportunizar que esses magistrados, já com alguma experiência de início, possam contribuir com essas experiências. As palestras foram ministradas por magistrados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entre eles a coordenadora das audiências de custódia, Gisele de Oliveira. Esse alinhamento é importante porque a audiência de custódia ela é bem diferente da prática cotidiana dos juízes criminais que estão acostumados a fazer uma audiência de instrução e julgamento, onde o juiz se aprofunda na análise do fato, o que não pode acontecer na audiência de custódia. E tem alguns aspectos que diferenciam a audiência de custódia da outra atuação do magistrado. Então é sempre importante capacitar o juiz antes de colocá-lo para fazer a audiência de custódia e o nosso objetivo aqui é esse. As audiências de custódia começaram a ser realizadas no Brasil em 2015. Mas para o juiz Sérgio Ricardo de Souza, que atua nesta área, as audiências necessitam ser implementadas. O magistrado afirma que seminários como este, realizado pela EMAN, servem para a troca de experiências. Considerando que nós estamos dentro do ramo do direito, uma coisa que está implantada há menos de 2 anos, praticamente 2 anos, é ainda muito recente, tem muitas polêmicas e o debate aperfeiçoou o sistema. Fórum de Cuiabá realiza palestra para lembrar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A doença ainda é uma preocupação em Mato Grosso, por causa do abandono do tratamento. A palestra teve como objetivo levar informações aos servidores do Fórum de Cuiabá. A tuberculose ainda é perigosa e pode levar à morte se não tratada. Então a importância é essa, para eles se prevenir, saber quais são os sintomas e procurar se prevenir. Do grego, tsikos, ou tísica, já na forma aportuguesada, e que significa o que consome. Esta talvez seja a melhor definição da doença causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, que atinge os pulmões e que causa um emagrecimento severo no primeiro mês de contágio. Outros sintomas ajudam a identificar uma possível contaminação. O sintoma mais habitual é a tosse constante, né? A tosse acima de 3 semanas a gente já suspeita de uma tuberculose. Ainda nós temos a sudorese, né, que é o suor no final da tarde, associado à febre baixa e principalmente emagrecimento também. Então, normalmente a pessoa perde até 10% do peso em um mês. O tratamento, embora um pouco longo, é simples e eficaz. E o melhor, totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde. A gente precisa da conscientização do paciente porque ele precisa permanecer por 6 meses em tratamento. O que acontece muitas vezes é que no primeiro mês o paciente já tem uma melhora importante e ele acaba abandonando. Todos os anos são notificados 10 milhões de casos no mundo todo. Só no Brasil são 70 mil casos por ano, dos quais 4.500 evoluem para a morte. Fazendo um recorte estadual, no ano passado foram registrados 1.196 casos em Mato Grosso. Mas apenas 67% das pessoas contaminadas concluíram o tratamento. Quando não chega no final, quando ele não é curado, ele abandona esse tratamento, ele pode fazer com que essa bactéria fique resistente e começar a transmitir uma bactéria multiresistente. Então, acaba ainda piorando uma situação de transmissão da doença. Ambientes úmidos, fechados, com pouca luz e ventilação, associados a uma grande aglomeração de pessoas em pequenos espaços. Essas características fazem dos presídios espaços de maior propagação da tuberculose. Atualmente, 77 internos do sistema penitenciário de Mato Grosso estão em tratamento contra a doença. Para manter a tuberculose controlada nas unidades prisionais, o empenho é diário e constante. É feito um trabalho desde a entrada. Então, ao ingressar, o recluso é passado por triagem para detectar se ele tem tuberculose. Se ele tiver tuberculose no início, ele já é isolado dos demais para não contaminar essas pessoas que estão dentro das unidades e assim ter um surto nas unidades prisionais. Então, requer todo um cuidado pelo esse contexto.
e deve ser continuado também depois que os reclusos em tratamento são colocados em liberdade. Essa pessoa precisa continuar o seu tratamento quando estiver fora. Então é importante uma parceria com a Secretaria de Justiça e as secretarias municipais de saúde para que ele dê continuidade no seu tratamento. E a TV.jus fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!